Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre o despachante aduaneiro, que é um dos intervenientes de comércio exterior. Ele intervém, participa, faz a mediação aí, sendo representante legal dos importadores e exportadores nas atividades relacionadas ao comércio exterior, né? Bem como assim outras operações aí de comércio exterior também. O exercício da profissão do despachante aduaneiro, ele é somente permitido à pessoa física inscrita no registro de despachante aduaneiro, e esse registro é publicado no Diário Oficial da União e é regulamentado pela Secretaria da Receita Federal. Então, o despachante aduaneiro, ele é essencial aí para o suporte do processo de desembaraço aduaneiro, né, de mercadorias no comércio internacional, e ele atua aí como representante legal direto dos declarantes dessas mercadorias, né? Ele é o especialista nas operações aduaneiras. Então, nós já vamos falar mais sobre quem é esse profissional aí nessa cadeia logística e das suas obrigações, os conhecimentos que ele precisa ter, as habilidades, né, que o despachante aduaneiro traz nessas operações para ajudar os importadores e exportadores nas atividades aí de comércio exterior, tá? Mas antes eu gostaria de me apresentar para você. Eu sou a Marta, eu sou despachante aduaneiro, eu sou fundadora da empresa Losso Logística. Eu sou especialista no atendimento a importadores, eu auxilio você em todas as etapas da importação e eu tenho como principal prestação de serviço o desembaraço aduaneiro e a consultoria para estudo das exigências que regem a importação dos produtos que você deseja trazer aqui para o Brasil, tá? Inclusive, eu identifico os produtos que possuem fiscalização de órgãos anuentes, os impostos, benefícios fiscais, rotulagem, as análises que são exigidas, os registros também que são exigidos pelos órgãos anuentes, que envolvem a importação desses produtos, tá? E a habilitação para a sua empresa. Eu auxilio empresas em diversos segmentos na importação, como as que precisam adequar as suas habilitações aí no Siscomex, nos registros de estabelecimento, como MAPA e Anvisa, e também no agenciamento de cargas, tá? E outras soluções aí que você pode consultar lá no nosso site. Nós temos uma aba de serviços e lá você encontra as soluções que nós podemos te auxiliar. Então você pode contar conosco aí para a sua importação, tá? E também para a importação de vinhos, bebidas, azeites e outros alimentos que você desejar importar. Nós somos especialistas em atender você, importador. Aproveita também e assiste uma série de vídeos que nós temos sobre os documentos de importação, tá? Documentos, nós temos vídeos sobre habilitação no Siscomex, no radar, né? Sobre registros de estabelecimentos e outros assuntos aí que podem te interessar bastante. Bom, o exercício da profissão de despachante aduaneiro, ele somente é permitido para pessoa física, tá? Inscrita no registro de despachante aduaneiro, que é regulamentado aí pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Entre os requisitos aí exigidos para que um profissional consiga o seu registro de despachante, é obrigatório que ele tenha no mínimo uma formação de nível médio, tenha 2 anos aí como ajudante de despachante aduaneiro, tá? E que ele seja aprovado no exame de qualificação técnica, que é uma prova que o candidato aí precisa fazer para mostrar os seus conhecimentos e conseguir assim o seu registro de despachante. Mas não é só isso, no regulamento aduaneiro aí tem outros critérios, outras exigências, essas são as exigências mais básicas e você pode consultar lá no regulamento aduaneiro, eu vou deixar o artigo e o número do decreto na descrição desse vídeo para você poder entender melhor sobre esses requisitos, tá? O cadastro do despachante aduaneiro, ele é nível nacional, então a sua atuação também é em todo o Brasil, tá? Por isso que muitos despachantes, inclusive como eu, oferecemos aí a prestação de serviço em todo o território nacional, tá? Nós podemos atuar aí
em todo o Brasil, né? Afinal, nós despachantes lidamos com legislação federal, então, que é determinada pela Receita Federal e pelos órgãos anuentes também federais, né, que fiscalizam as operações em comércio exterior. Então, nosso ramo de atuação, assim, é bem amplo. As funções são exercidas por dever de ofício em recintos aí de áreas alfandegadas, nos portos, aeroportos e fronteiras, que são controladas pela administração aduaneira, né, que são locais restritos para atuação. Hoje, a localização geográfica aí do despachante aduaneiro, né, ela deixou de ser tão importante, porque o conhecimento técnico do profissional, ele oferece às empresas aí assessoria que se processa por todo o território nacional, né, por todas as vias aí, sendo aérea, marítimo, rodoviária, tá? Em relação a qualquer tipo de regime aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele representa os denominados declarantes de mercadorias, né? Que são aí o importador e o exportador, tá? O aumento das exigências do mercado e da necessidade aí dos clientes, né? Que trazem essa demanda de importação ou exportação para nós, um bom despachante aduaneiro, ele passou a conhecer é, a cadeia logística assim de forma mais ampla, né? Toda a cadeia de produção, inclusive sobre a comercialização dos seus clientes, né? Atuando realmente como um consultor na logística aduaneira, né? Não só executando o desembaraço aduaneiro. Então, esse profissional, o despachante aduaneiro, ela é de extrema relevância aí para o comércio exterior, tá? As obrigações que o despachante aduaneiro aí tem, além dele exercer a função pública, tá? Tanto que ele recebe a delegação da administração pública para práticas aí das suas atividades profissionais, eles têm funções aí exercidas por dever de ofício em recintos alfandegados e em áreas alfandegadas, dos portos aí controlados por essa administração pública, e ele tem acesso a essas áreas restritas. Então, basicamente, nas obrigações do despachante aduaneiro está a execução aí dos processos, né, de importação e exportação, que é o desembaraço aduaneiro ou a nacionalização da mercadoria, junto à Receita Federal, que é a liberação alfandegária, né? Mas acima de tudo, ele pratica os atos necessários ao desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas aí de produtos essenciais de todos os tipos, tá? Mas não para por aí, porque a variedade de procedimentos, principalmente assim dos processos realmente de importação mais complexos, ele faz que os despachantes aduaneiros se profissionalizem para auxiliar as empresas em consultorias realmente mais complicadas, aí com cercada de detalhes, né? Então, ele auxilia aí os importadores no estudo das obrigatoriedades para importação das mercadorias, né, que ele quer trazer aqui para o Brasil, e ele ajuda a planejar cada etapa da sua importação ou exportação, tá? Então, identificando os órgãos anuentes, emissão documental, mesmo os documentos que são obrigatórios que o exportador emita lá fora, né? Ele identifica custos, faz contratações também dos profissionais da cadeia logística, adequação dos produtos importados ao mercado nacional, né, para adequar ao mercado nacional, registros e habilitações, até assim a total liberação alfandegária aqui no Brasil. E representando também os importadores, né, e exportadores aí, junto aos outros parceiros da cadeia logística, como, por exemplo, os agentes de carga, que vão ser responsáveis pelo seu frete internacional, os armadores, terminais alfandegados, onde vai ficar armazenada a sua mercadoria, algumas vezes até corretoras de câmbio, né, e até o contato com o exterior, tá? Sua atuação é bem ampla. Entre outras funções, a gente pode destacar também como principal todo o conhecimento técnico que o despachante aduaneiro precisa ter na legislação, tá? A legislação aduaneira é importante para essa atuação, tá? Para ele poder assessorar aí nas importações e exportações com amplo conhecimento aí dos impostos, fazendo o recolhimento correto dos impostos para cada mercadoria, checando se há benefícios fiscais,
órgãos anuentes que vão controlar também essa mercadoria, além da Receita Federal, tá? E todo o acesso também aos sistemas informatizados que envolvem essa cadeia logística aí, né? Então, a representação do despachante aduaneiro ele é considerado, né, como um profissional autônomo perante a Receita Federal para representar os importadores, né? Então, para que ele atue aí ah, como representante legal das empresas importadoras e exportadoras, a sua representação ela precisa ser atestada por meio de procuração. Então, lá na procuração, através dessa procuração, vão ter as cláusulas ali bem específicas da atuação desse profissional, tá? E outros procedimentos aí que incluem credenciamento digital, inclusive nos sistemas na qual ele vai atuar para você para fazer a liberação da sua mercadoria, tá? Essa procuração e esse credenciamento de forma digital, ele é feito através do certificado digital do responsável legal da empresa. Então, aquele responsável legal que atua perante a Receita Federal para as empresas importadoras ou exportadoras, ele é que vai conseguir oferecer aí uma procuração e os seus cadastros para o seu representante legal, tá? Que é o despachante aduaneiro. Então, quanto às empresas importadoras, por exemplo, elas contratam aí um despachante e é esse profissional que vai fazer todo o acesso aos sistemas informatizados aí, né, de comércio exterior. Por exemplo, o Siscomex, Portal Único, Sistema do Mercante, né, que envolve os processos marítimos, né, importações marítimas, sistemas do Ministério da Agricultura, por exemplo, que é um órgão anuente, outros órgãos anuentes como Anvisa, IBAMA, Inmetro, tem sistemas específicos para que a gente possa efetuar a liberação das anuências antes da Receita Federal, tá? Porque cada órgão anuente aí possui um sistema diferente para fiscalização dessas anuências. Então, antes do despachante submeter o processo à fiscalização da Receita, ele faz a liberação junto aos órgãos anuentes, tá? Inclusive, nós temos os vídeos aqui para falar sobre os órgãos anuentes, para que você entenda melhor, tá? Quem é e o que são as etapas de fiscalização deles. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você entender melhor essa etapa da operação. Dentre as responsabilidades, nós já temos alguns vídeos também, ou artigos detalhando melhor cada uma delas, então convido você para ler esses artigos aí, tá? Eu vou deixar na descrição aqui, porque pode te interessar bastante, estão lá no nosso site. Eu vou deixar também o link aqui de artigos que falamos com mais detalhes sobre a importância, a função do despachante aduaneiro e o que eu entender ali de assunto importante relacionado a esse específico, eu deixo para você aqui no link para facilitar a sua busca, mas nós temos alguns artigos já bem interessantes lá no nosso site e alguns vídeos também que podem ser de seu interesse aqui no canal. Bom, as partes contratantes aí que compõem esses serviços, né, de tomador de serviço e prestador de serviço são o importador e exportador como tomador de serviço e o despachante aduaneiro como prestador de serviço. Então, o importador e o exportador eles podem firmar o contrato lá com o despachante aduaneiro ou com a comissária de despachos, que vai ter um despachante aduaneiro representando o seu CNPJ, né? Ou uma empresa de logística internacional, desde que fique destacado ali que as atividades do desembaraço aduaneiro elas vão ser realizadas pelo despachante aduaneiro, que é a pessoa física, tá? E por ele ser autônomo, ele tem aí a sua remuneração feita através de intermédio de entidades de classe, tá? Que chama Guia de Recolhimento de Honorários aí do despachante aduaneiro. Então, a remuneração do despachante aduaneiro é como autônomo, porque ele é considerado um profissional autônomo pela Receita Federal, né? Mas é muito comum que o despachante ele seja fundador ou vinculado a alguma empresa. Então, nesse caso, se ele for vinculado a alguma comissária de despachos ou alguma empresa de logística,
que irá atender aí os seus processos, né, ou você, a sua empresa, diretamente nas operações de comércio exterior. Nesse caso, pode ser fornecida uma nota fiscal de serviços entre os CNPJs, tá? Não precisa ser necessariamente somente o recolhimento do despachante aduaneiro. Então, diante assim de todos esses requisitos aí que envolvem a categoria, você pode ter a certeza que um profissional qualificado é essencial para que assim todos os trâmites aí aduaneiros eles estejam de acordo com a aduana brasileira, né? Porque assim geram para você maior segurança nas suas operações de comércio exterior. Se a sua empresa ela já atua ou ela quer atuar como importador e exportador e ainda procura um bom profissional, entenda os critérios para encontrar um despachante aduaneiro, tá? Eu tenho um artigo lá no nosso site, então não deixe de ler esse artigo para você entender melhor aí como você pode garantir que você vai encontrar um profissional aí que te dê uma segurança. O que muitos importadores e exportadores estão descobrindo hoje é que hoje em dia, assim, o despachante aduaneiro ele não atua só simplesmente com a liberação de mercadoria junto à alfândega, tá? Diretamente com o desembaraço aduaneiro, né? Com o seu conhecimento, o despachante ele vai tornar a sua operação assim de importação e exportação bem mais segura. Então ele vai te informar todos os cumprimentos das obrigações, tá? Evitando aí os erros na operação e, consequentemente, as multas previstas por esses erros. Então a sua habilidade profissional ela vai muito além aí do desembaraço aduaneiro, tá? Ele proporciona inclusive aí para as empresas uma maior liberdade de tempo aí para funcionamento da empresa, para você ficar mais livre com o despachante aduaneiro cuidando aí da sua cadeia de comércio exterior, você pode ficar mais livre para cuidar das funcionalidades aí da sua empresa, compra e venda de produtos, marketing, administração, enfim, o tempo que você tiver aí para fazer essas atividades mais importantes em relação à sua empresa. Então, conte com um despachante aduaneiro. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, então, vídeos e artigos relacionados à Comex e à importação. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você e eu reforço para que você contate aí um despachante aduaneiro, tá? Que ele é um profissional realmente habilitado, experiente para te ajudar em todas as fases da operação de comércio exterior. Então, convido também você para se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os conteúdos sobre importação, tá? Que contribuem bastante com o seu conhecimento. E nós temos também materiais específicos na importação de vinhos e azeites, caso você se interesse. Eu agradeço você ter ficado até aqui com a gente, tá? Eu te espero nas nossas redes sociais, que eu divulgo lá sempre que vai sair um vídeo novo, que para nós é sempre às terças-feiras, você pode contar com essa novidade às terças. Eu vou deixar também na lateral dessa tela aqui alguns vídeos relacionados ao assunto que nós falamos hoje para ampliar o seu conhecimento. Então, eu te espero lá em nossas redes sociais, tá? Até a próxima!